Olá investidor, olá investidora, seja bem-vindo ao canal Rico Mais, é o programa Resumo do Dia. Programa onde eu faço uma análise do mini índice, do mini dólar, dos pontos operacionais que a gente teve através do método Rico Mais. Já peço então para você que deixa o like aí no vídeo, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, corre lá, se inscreve lá, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. Então, sem mais delongas, vamos analisar esse dia aí, que foi um grande dia de forte tendência, tanto no mini índice quanto no mini dólar. E vamos então analisar os pontos operacionais que a gente encontrou aí no dia através do método Rico Mais. Vamos então começar aqui pelo mini índice futuro. Vamos lá então, chegar aqui e pegar a abertura do dia. A abertura aqui pelo 15 minutos também, bem interessante, né? Então aqui temos o gráfico de 15 minutos e aqui temos o gráfico do 10R, né? Eu ensino meus alunos a operarem sempre o direcional no tempo gráfico mais longo. É claro que o nosso gráfico longo de direcional é os 60 minutos, mas filtramos ele através do 15. Então trabalhamos o direcional dos 60, mas sempre filtrando e procurando as melhores operações através do 15 minutos. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise, né? Traçar o FIBO aqui, a gente teve o Fibogap ele foi, por assim dizer, confirmado aqui bem cedo, tá? Era 9h05 da manhã, já estava confirmado esse Fibogap aqui. Então se a gente já tem o Fibogap confirmado, traçamos o Fibogap. Deixa eu tirar daqui, beleza. Então Fibogap confirmado, o Fibonacci, Fibo robô como eu chamo, né, o Fibonacci, o jeito de utilizar a ferramenta de Fibonacci dessa maneira, ele tem o Fibogap aí de uma das características de traçado dele, bem interessante, e acaba transformando esse Fibo no Fibo dominante do dia, onde a gente pode estar procurando sempre trabalhar muito bem. Então interessante que logo na primeira hora do dia, não foi nem na questão da primeira hora, né? Na primeira meia hora do dia, o preço andou, né? Toda essa movimentação. Foi essas duas barras de 15 minutos aqui. Vou colocar aqui, vocês vão ver que, olha lá, né? Toda a movimentação da abertura do dia entre o gap lá em cima, né? E o fundo feito no 61, foram feitos aí em meia hora, né? Então essa primeira meia hora aí, logo depois a gente teve uma barra de 15 minutos de correção, né? Uma correção implícita, né? É uma correção que ela não veio acima de máxima anterior, né? Ela até fez uma mínima mais baixa do que a barra anterior, porém fechou próximo à máxima dela, caracterizando assim pelo price action uma correção implícita, né? E interessante que essas correções implícitas, quando elas começam, né, então a gente pode esperar, principalmente quando o preço entra em tendência, que seja uma correção rasa, né, uma correção de 4 barras, né, até 4, 5, 6 barras no máximo de 15 minutos. Né? E aqui no caso foram 3 barras de 15 minutos. Na quarta barra a gente teve já a barra de retomada, né, ela veio já abaixo de todas as outras mínimas e depois tivemos uma continuidade de queda. Enfim, então a primeira hora do dia, eu sempre falo para meus alunos, eu não gosto de operar a primeira hora do dia, né? Então se a gente for olhar aqui, cruamente, dentro dessa movimentação aqui, vamos lá. Então a gente pode ver que a barra de 60 minutos, ela abriu aqui, caiu, né? E veio fechar aqui, ó. Então essa é a barra de 60 minutos. A gente olhando a barra de 60 minutos através do 15. Vamos ver se foi isso daí mesmo? Vamos lá, vamos colocar 60 minutos aqui. Beleza, olha aí. Ó. Então essa é a primeira barra do dia, a barra dos 60 minutos. Uma barra forte contra toda essa movimentação. Então o que poderia estar caracterizando aqui? O fechamento do ciclo de velocidade. Então a gente abriu alvos, né, mais baixos, lá no 118, né? Então aquela análise, por exemplo, que eu fiz ontem do semanal, de ter algum tipo, né, do preço segurar na região dos 120, 120 e 500, né, foi rompida, veio com muita força, entrou em tendência, né, de baixa e fechou um ciclo de mercado, criando, né, bem na verdade aqui, esse ciclo de mercado em V.
Voltando então aqui por 15 minutos. Vamos lá. Vamos continuando aí. Então, essa primeira hora a gente não tem, né, por assim dizer, nenhuma operação que eu possa estar validando, pois não é do nosso feitio, do nosso operacional. Por exemplo, essa operação aqui é 9 e 7 da manhã. Eu nem estou assim olhando o gráfico do 10R nesse momento do mercado. Eu começo a olhar o 10R depois das 9h30 da manhã. Então eu vou começar a olhar o 10R já aqui. Aonde? Quando a gente estava no 61. Ah, olha só, interessante. Então quando a gente está no 61, o que é o 61 para o FIBO? O FIBO 61 é o alvo do robô. O 205 é o nível onde a gente estende o FIBO. E já já a gente vai ver que teve essa extensão. Enfim, continuando então. Então aqui a gente não estaria procurando compra. Por quê? Porque o melhor ponto de compra seria a partir do 141, melhor ainda 127. Então a volta até 127 aqui é onde estaria, né, o nosso ponto de venda. Aqui, então, o que acontece? Para quem já tem uma certa experiência no mercado, poderíamos trabalhar com um scalp de compra bem aqui, bem nesse ponto aqui. Esse ponto, eu até estava de manhã conversando com o pessoal no grupo dos mentorados, aí falando dessa operação. Porque o que aconteceu? Aqui, essa barra de 15 minutos, onde foi feito esse scalp de compra de 200 pontos, né? Essa movimentação aqui, primeiramente o que aconteceu? A barra ela abriu e ela veio fazer a mínima. Era uma abertura também da barra dos 60 minutos. Então ela foi deixando a máxima para trás. O preço ele teria que fugir muito da característica comum dele, de sair já rompendo para baixo com força. De ter isso aqui que ele fez logo na abertura do dia se repetindo novamente aqui, né? Então assim, aqui nesse momento a princípio era pedir demais sair vendido aqui tão baixo, né? Então assim, era melhor você comprar do que vender, então, por exemplo, né? Mas é claro, aí você está fazendo contra a tendência. Não é a melhor coisa a se fazer, né? Não é as melhores operações a se fazer as contra-tendências. A gente tem que sempre estar operando a favor da tendência. Porém, quem já tem uma certa experiência, quem já está no mercado e entende isso, essa contra-tendência aqui foi possível principalmente porque é um trade de stop no zero, é um trade onde você busca ali pegar entre 150 e 200 pontos no máximo, né? Coloca no bolso, acabou, parte a favor da tendência, né? E aí, logo depois, a gente tem aí a tendência recomeçando numa correção de 4 boxes. Ah, não consegui pegar essa correção de 4 boxes. Tudo bem, você tem aqui ó, um bear, né? Logo um bear de ignição, né? Por que bear de ignição? Porque o bear de ignição ele é feito no segundo ou terceiro box logo após a virada e a confirmação de um topo, né? Se fosse para alta seria um bull de ignição. Então aqui a gente tem uma boa entrada, né? A gente tem uma entrada muito bem colocada aí, né? E é claro, stop lá acima e o alvo, né, daqui teoricamente seria 205. Porém, né, essa entrada aqui, essa primeira entrar nessa correção aqui de 4 boxes, ela deu 460 pontos, né? E do bear a gente teve 410 pontos. Então a gente tem 400 pontos nessa operação. Mesmo que você tivesse entrado nessa operação e colocado stop no zero aqui, ó, você não teria sido stopado. Então esse é um trade que eu chamo para os alunos, que eu ensino para os alunos, que eu chamo de trade de stop no zero. Por quê? Porque você está entrando a favor da tendência. Quando o preço está em tendência, ele ganha espaço da onde ele está para onde ele vai. Então é muito difícil ele estar voltando a pontos anteriores, né? Então o nosso stop no zero nos protege e às vezes nos deixa até com mais tranquilidade para pegar o quê? Para pegar toda a pontuação, né? Aqui a gente pode ver 660 pontos aí. Então aqui a gente conseguiria também estar buscando o alvo lá do 205. O interessante aqui, né, é que a gente teve essa entrada aqui, né, uma correção de 4 boxes muito boa aqui, por sinal. Tivemos uma entrada numa correção de 2 boxes aqui, essa um pouquinho já próxima a um rompimento, a um fundo anterior, né?
já um pouco mais complicado você entrar tão baixo assim. Mas a questão é tendência, né? Se a gente está enxergando tendência, a gente tem que estar entrando nas correções, pois a tendência tem que ser respeitada e a gente tem que ir atrás dela. O bacana é que aqui, ó, a gente tem novamente uma repetição, ó. Tem uma correção de 4 boxes novamente aqui, ó, repetindo essa correção de 4 boxes aqui anterior e nos dando aí, ó, 430 pontos aí, 440 pontos de alvo, né? Então, o que chama atenção é que o alvo dessa correção de 4 boxes é praticamente o mesmo alvo dessa correção de 4 boxes. Então, para vocês verem a similaridade e a singularidade, né, da repetição, né? O mercado é complexo? É complexo. Mas se nós procurarmos simplificar a nossa visão do gráfico, a gente consegue trabalhar muito bem essas operações. Outra coisa bem interessante é olhar o quê? Olhar a entrada, né? Essa entrada, quando a gente olha lá no 15 minutos, a gente vê que aconteceu o que aqui nesse 15 minutos, nessa entrada, né? O preço tinha acabado de dar uma vela de start, né? Uma vela de ignição, uma vela que a gente pode considerar que ela está retomando a tendência vigente do momento, né? E aí o que aconteceu? O preço foi fazer a máxima da barra informação. Quando ela vai fazer essa máxima, você tá aqui, é a sua entrada, olha só. Essa aqui ia fazer a máxima. Isso aqui foi a máxima daquela barra, ó. Olha aí. E seu stop tá ali. Então quando você entra nessa posição aqui, o seu stop tá aqui. Então vamos colocar aqui de outra cor, né? Perdão, pessoal. Colocar no verde aqui. Então, sua entrada, seu stop. Essa foi sua entrada, esse é seu stop. E você teve nessa movimentação total aí, ó, 645 pontos. O mais interessante é que aqui, ó, 1, que é o box de entrada, 2. No terceiro box você já poderia tirar seu stop aqui e botar no 0. Você já poderia se proteger nessa operação. E aqui, ó, antes mesmo de chegar no alvo, você já poderia garantir isso aqui, 125 pontos. Por quê? Porque eu tenho um bear aqui no meio, até chegar no seu alvo ou continuar aí essa trajetória. E o mais interessante de tudo, ó, para vocês verem, você estaria vendido até agora, né? Nessa entrada aqui, uma entrada de repetição, você estaria vendido até agora. Aonde o preço está, né, até onde o preço foi, ó, da entrada, caíram-se 2.500 pontos, né? Então, uma excelente entrada aí. E aí, é claro, né, o preço toca 205. Quando o preço toca 205, o que nós fazemos no FIBO, né? Nós estendemos o FIBO, nós fazemos a extensão. Aonde é a extensão? Fundo do 61. Lá, fundo do 61, beleza, extensão, travada, pronto, travado, tá aí. E aí a gente vê que aqui, ó, essa correção de 4 boxes que eu estava comentando agora sobre ela nada mais, nada menos que foi uma dinâmica aqui do Fibo Robô sem 127, pois a dinâmica sem 127 não tem lá dentro do Fibonacci. Depois aqui, ó, interessante, toca 127 na crava, né, cravado no 127, e ele dá uma nova entrada aqui para nós, nessa correção de 2 boxes aqui, ó. E onde que tá o alvo dessa correção, Fábio? Aonde que tá o alvo dessa venda? Aqui, ó, no 41, dinâmica de Fibonacci, 111 e 41. Nada mais, nada menos do que 520 pontos de alvo. E uma entrada que praticamente, ó, você vai contar 1, 2, 3, tem o bear, né? 1, 2, perdão, tem o bear. O box abaixo do bear, seu stop já está no 0. Você já está protegido nessa operação. Você não passa mais nenhum calor aqui na questão de estar com stop. Aí é claro, vai de você, eu quero tantos pontos. Eu quero 250 pontos. Andou 500? Não tem importância. Olha como é que você estava certo na sua leitura. A questão é procurar sempre a melhor operação possível. E aí depois, olha só que interessante, né? O preço ele dá uma repetição aqui para nós, ó. Subiu,
3 box, 2, olha lá, subiu, 3 box, 2, correção de 2 box. Microtopo duplo mais baixo. Aonde que estava o alvo? O alvo estava lá, ó, no 61. Né? Então, se você queria pegar toda essa evolução, você ia ficar um bom tempo posicionado. Porém, também você ia buscar aí 800 pontos, né? Nesse trade. Se não, ó, 395, 650, isso com menos de meia hora de operação, tá? Com menos de meia hora de operação. Então, deu para fazer aí bons trades, né? Excelentes trades aí na venda, principalmente nessa primeira hora, nessa primeira, vamos dizer, nessa segunda hora do dia, das 10 até as 11. Depois aqui às 11, né, a gente já começa a ficar sem padrões, né? A gente até teve esse bear aqui, mas aí um bear baixo, eu acho muito baixo para vender aqui, ruim de vender. Depois a gente tem essa venda aqui, né, nessa correção de 2 box, depois tem uma outra correção de 2 box aqui. Já não desenvolveu tanto como desenvolveu nas entradas anteriores, mas 245, 340 pontos, né? Então, assim, excelentes operações. E aí agora, mais já para o período da tarde, né? Ó, a gente veio a 205 novamente, né? A gente veio a 205, a gente está na extensão do Fibro novamente no dia. Né? E a gente teve aí, ó, vamos voltar aqui novamente aqui para pós 11 horas da manhã aqui, já na hora do almoço aqui, do trade, os trades da hora do almoço. A gente teve aqui ao meio-dia já essa entrada aqui, ó, nessa correção de 3 box. A primeira perna dela, ó, desenvolveu 300 pontos aí. Depois o preço veio testar a entrada, né? E aí caiu novamente. Eu acho que a melhor entrada tá aqui, né? Apesar que aqui também tem uma correção de 4 box. Virou uma caixa Pandora, mas mesmo assim ainda justo. A gente não tinha tocado 61. O alvo era um 61, então qualquer venda aqui, ó, o alvo era um 61, 500 pontos, 380 pontos e 340 pontos. Então é aquilo, né? Se não tá bom para você 340 pontos, 500 pontos, né? Então o que vai te satisfazer também? Tem que pensar nisso, tá? E claro, aí tivemos essas entradas aqui, ó, em correções de 2 boxes, 1, 2, 3 entradas na mesma região aqui, ó, do próximo ao 61. Aqui é complexo de entrar, porque você está novamente no robô, no alvo do robô. Então você entrar vendido aí é muito difícil mesmo você conseguir entrar aqui vendido. Porém aqui, ó, a gente já tem. Então aqui próximo das 2 da tarde a gente tem essa entrada aqui, ó, muito bem. Micro topo duplo, foi mais alto, não é assim o perfil melhor de entrada que a gente poderia ter, por assim dizer, mas foi uma entrada válida sim, é uma bela de uma entrada aí, ó. Vamos dizer assim, a última grande movimentação do dia, 780 pontos de alvo, stop, acima de barra de 15 minutos, isso dá uma tranquilidade enorme da gente estar operando, né, da gente operar essa movimentação. E agora, ó, o preço, depois de uma grande movimentação aí, de lateralidade na correção, porque isso aqui é um movimento lateral de correção, tentando aí retomar novamente, teve essa extensão do dia aí, teve mais essa extensão. Aonde que estendemos? No fundo do 61, ó, fundo do 61. E novamente aqui a gente já está muito próximo a toque do 127, não tocou 127, não está validando então alvos abaixo aqui, mas uma movimentação muito forte no dia de tendência em gap, né? Bem interessante então toda essa movimentação. Então esse aqui foi a análise aí do mini índice, dos pontos operacionais que a gente teve aí através do Renko Mais, principalmente através da análise de price action do Renko Mais, né? Que a gente une aqui tanto o Renko como os candles, tá? Nessa análise. E aí eu deixo aberto aí. Se você tiver interesse em fazer a mentoria trader, é só me procurar. Eu deixo sempre aí na descrição do vídeo os canais de acesso a mim,
a você estar procurando e tirando suas dúvidas sobre a mentoria. Lembrando que vai ter turma aí na semana que vem, tá? Então agora, sem mais delongas, vamos para o dólar. Vamos começar então a análise do dólar aqui no dia de hoje. Beleza, então, vamos lá. Vamos analisar o dólar aqui, ó. O dólar abriu no gap de alta, puxou, fez, né? O que o mini índice trabalhou na venda, hoje o dólar trabalhou na alta, trabalhou buscando topos acima aí e foi embora, né? A gente tem então aqui 9h15 da manhã aqui o Fibo Gap do dólar, né? Ficou um Fibo Gap um tanto quanto longo aí no doleta, mas muito bem respeitado, trabalhou muito bem. Acho que tanto no mini índice quanto no mini dólar, o método Renko Mais funciona muito bem, principalmente amparado pelo nosso querido Fibonacci aqui, né? O Fibo, que os meus alunos gostam tanto de trabalhar ele e ajuda tanto a gente nas nossas tomadas de decisões, seja nas entradas, seja nos nossos alvos. Então vamos lá. Opa. Voltando aqui, deixa eu só tirar visibilidade por tempo, aí, beleza. Então, agora, vamos começar nossas análises. O dólar, diferentemente do mini índice, eu falo para os alunos que o dólar, a partir das 9h30 da manhã, é um ativo extremamente operável, né? E aqui, ó, 9h30 da manhã, mais precisamente às 9h34 da manhã, nós tivemos, né, essa movimentação em 4 boxes, que a gente teve aqui um padrão de continuidade, meio café com leite aqui, porque teve bastante sombra anterior aqui no box, né? Mas que ele abriu uma oportunidade da gente fazer um scalp de venda no contra-tendência, assim como a gente teve no mini índice. Então no mini índice a gente teve um scalp de contra-tendência na compra, aqui a gente no dólar a gente teve um na venda, com o mesmo padrão. Correção de 4, uma, entre aspas, correção de 4 boxes. Né? Por que um, entre aspas, correção de 4 boxes? Porque, ó, perna, correção. Aqui, nesse momento, a gente estava, né? Se a gente olhar aqui, então o preço, ó, nesse momento, onde a gente está aqui, ele estava em correção, né? Ele não estava naquele momento de, ainda de estar vindo buscar o topo anterior e fechar um ciclo de mercado. Poderia ser dado como correção de mercado, né? E então era possível a gente chamar essa movimentação de 4 boxes no topo aqui como uma correção de 4 boxes. Né? Então vamos lá, vamos continuar nossas análises. Olha lá. Foi bem na barra de 15 minutos que fechou negativa. E o interessante aqui é que a gente tem um scalp aí de 10 pontos, né? Que a gente busca aí 8 pontos no dólar, a gente busca em média no scalp, só que ela gerou aí, ó, 16 pontos total da entrada, né? E do bear aqui, ele gerou 14 pontos. Né? Então, um scalp aí, um tanto quanto quase que meta do dia no dólar. Né? Então, continuando agora, aí sim, olhando para a tendência do mercado, olhando para o momento que o mercado dá o sinal de que vai retomar a tendência. E aí ele começa, ele teve uma correção de 4 boxes aqui, próximo ao fechamento da barra de 60, né? Às 9h57, eu não gosto de operar esses momentos de fechamento de barra de 60, eu gosto de operar logo depois da abertura. Aí podem falar, Fábio, mas perdeu uma operação, né? Não perdi uma operação, não está dentro do meu operacional, então não perdi. Deixei de fazer determinada operação. Só que olha só que interessante. Logo depois aqui, ó, eu tive uma entrada numa correção de 3 boxes, 111, né? E o alvo seria 127. Por que o alvo seria 127? Porque eu não toquei ainda 127. O preço não tinha vindo aqui tocar 127. Então o meu alvo estava ali. Eu não posso querer que o preço saia do 111 e passe do 127 com tudo, rasgando e vá para cima, vai lá para o 61. Né? Lembrando que quando o preço toca 127, ele valida os níveis de 141, 161 e quem sabe aí 205. Porém, olha só, são 10 pontos, né, nessa operação. 10 pontos no dólar, né? Para muitos aí é meta do dia, né? Então, essa primeira operação aqui para mim muito boa, tranquilo de se fazer, né? Olha lá.
E o preço subiu. Depois a gente tem essa correção de 2 boxes aqui. Já para mim assim um tanto quanto alto para comprar, porém é aquilo. Quando a gente olha na barra anterior aqui, ó, a gente vê que o que aconteceu, né? O preço ele não fez mínima. Pode falar, Fábio, mas o preço não fez mínima na barra anterior e andou lateral. Sim, só que da onde ele fechou, ele ainda deu aí, ó, 7, 8 pontos de movimentação. E se a gente for ver a máxima depois da grande barra, né, até 14 pontos. Então, assim, é um trade que a gente pode fazer o quê? Procurar essa operação e se proteger o mais rápido possível. E onde que estaria essa proteção? Ó? 1, 2, 3 boxes depois. No quarto box aqui em cima, você poderia tirar seu stop daqui de baixo, de onde ele estava, e botar o stop no 0. E o seu alvo? Está lá no 4-1. Agora, seu alvo está no 4-1. Ó. Você tem aí, ó, nada aí, até 14 pontos de alvo. A primeira movimentação deu 10 pontos e meio. E a segunda, a movimentação no alvo do 4-1 deu 14 pontos. Depois, um pouquinho mais acima, a gente tem essa nova correção de 2 boxes. Poderia entrar aí? Eu não gosto de operar esse tipo de entrada aqui. Porém, tem aí, ó, 13 pontos. Se está dentro daquilo que você busca, ótimo. Né? Você tem que operar. Se você tem uma boa estatística, ótimo. Você tem que operar. E o mais interessante depois, ó, que mais uma vez 2 boxes aqui, ó, perdão, 2 boxes. Olha aí, aqui que 2 boxes deu. Né? Deu alvo de 161. Quantos pontos tem aí, ó? No alvo, 12 pontos e meio, total de perna deu 15 pontos e meio. Então, de 10 até 15 pontos, você poderia ter pego aí com tranquilidade nessa operação. Depois, novamente, ó, aqui, já uma entrada perigosa de se fazer, pois, como é dito, né, aqui no próprio vídeo, o 61 é alvo do robô, é complexo você entrar aqui, mas mesmo assim ainda, né, o preço, ele deu essa andada aí, ó, de 18 pontos. Depois aqui o dólar, ele falha, volta mais baixo, né, aqui, tentando corrigir para mandar novamente lá para o 205. Né? A gente até tem aqui, né, uma entrada bem interessante aqui, ó. Essa entrada muito bacana de se fazer na contra-tendência, tá? A gente tem sinais de tempo gráfico mais longo aqui também, que poderia estar validando essa entrada, tá? E o alvo estava aqui no 4-1, quem sabe, né? Até um pouco mais baixo mesmo, mas o alvo era aqui no 4-1. E no contra-tendência pegar 17 pontos. Uma bela entrada aí, ó. Onde está seu stop? Acima de barra de 15 minutos. Então, outra coisa que deixa muito tranquilo nesse tipo de operação é você ter um stop acima de uma barra de um tempo gráfico longo. Isso aqui tira um estresse muito grande do trader. Depois você tem um double bear você já poderia estar botando seu stop no 0. No bear aqui você já poderia estar botando seu stop no 0 ou diminuindo seu stop aqui para 2 pontos. Então você saiu de um stop de 5 pontos e meio para um stop de 2 pontos no máximo, 1,5 ponto. Ou até mesmo stop no 0, né? Então, para você ver a tranquilidade de se operar o método Renko Mais. E quantos trades você precisou para fazer a meta aí do dia? Um trade. Pô, tem um total dessa entrada até o fundo, 27 pontos. Se você não se satisfaz com 27 pontos, nada vai te satisfazer no mercado. Nada vai te satisfazer. Então, é por isso que a gente tem que... a gente não tem que seguir um cronograma travado de que eu tenho que pegar só 10 pontos todo trade. Não, você pode ser flexível. É que nem aqui, ó, a gente tem uma flexibilidade de buscar até 17 pontos no alvo. Pega 15, pronto. Pô, se 15 pontos não tá bom para você, é como eu disse, né? O que vai estar bom, né? E aí depois aqui, ó, nós temos já no período da tarde aqui, ó, 1h20 da tarde, essa entrada aqui, ó, muito interessante esse bull de ignição pro teste de topo. Aí já não é alvo de FIBO, né? Análise de price action. Você tem aí até 21 pontos. O preço ele andou 19 pontos.
Então se você sai aí com 15, 16 pontos, você teria que colocar no bolso. Se você quisesse 20, já não ia conseguir. O preço voltou, mas mesmo assim, você estaria com stop no zero aí, quem sabe, e não tomaria então esse stop. Depois o preço aí movimentou aí no período da tarde aí na queda, né? Foi assim complexo aí, já não. Eu acho que essa entrada aqui já não é tão boa de se fazer, porque já está próximo a fundos anteriores, né? A gente está fazendo contra tendência, lembrando que esse trade aqui é um trade contra tendência, então ele não é para qualquer um estar fazendo ele mesmo, não é qualquer pessoa que pode estar fazendo esse tipo de operação. Acho que a contra tendência ela tem que ser feita por pessoas que já têm uma certa afinidade com o gráfico, já tem um bom tempo de tela, já sabe muito bem o que está fazendo ali no gráfico. Porque a contra-tendência ela é perigosa demais, porque o contra-tendência a pessoa vai ficar caçando topo, caçando fundo, e o preço andando. O preço explodindo, você entrando na contra-tendência, né? Achando que qualquer viradinha ali vai te dar uma oportunidade. Não é assim. Contra-tendência tem que pensar sempre no seguinte caso. Quando você está fazendo contra-tendência, você tem que fazer e operar scalps, ou seja, você busca pontuações baixas. Você pega a pontuação baixa aí, bota no bolso e fica feliz. Beleza, então pessoal, essa aqui então foi nosso resumo do dia 24/10 aí, essa movimentação aí do gráfico. Uma movimentação que nem sempre, né, a gente vai ter de pura tendência, né, abre em gap, vai embora na tendência, né, bem interessante. Só que hoje a gente teve boas entradas aí, né, não foi aquela tendência tosca, onde a gente não aparece tantas oportunidades, pelo contrário, hoje teve muita oportunidade de operação, tivemos várias oportunidades de entrar, isso é bem interessante. Dias que a gente tem que aproveitar, entrar e se a gente está se sentindo bem, operar o máximo que a gente puder para extrair o máximo de dinheiro do mercado, porque é a tendência que a gente ganha dinheiro. Beleza? Então peço novamente aí, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí. Se não ativou ainda o sino das notificações, ativa para não perder nenhum vídeo meu. E lembrando que, ó, aqui do ladinho aqui, ó, Mentoria Trader Renko Mais. Se você quer aprender a analisar o gráfico dessa maneira, de maneira simples, quer fugir desse monte de indicadores e até mesmo aprender para que serve indicador, porque indicador é gatilho, não é através do indicador que você lê o gráfico, o indicador é uma confirmação daquilo que o preço está te mostrando. Quer aprender? Me procura aí, na descrição do vídeo aí tem os meios de entrar em contato comigo, lembrando que eu tenho o grupo aberto no Telegram e lá tem uma playlist do Price Action em tempos gráficos longos. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!